Então, final. Tá bom? Eu agradeço e passo a fala para o doutor Oscar Moreira. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui nesse momento, nesse percurso formativo com todas e todos. Quem puder e quiser, lógico, deixar a câmera aberta, será um baita de um prazer, que aí é bem... O mais gostoso é quando a gente está perto, né? Que a gente pode abraçar, pode dar um beijo respeitoso e fraternal, mas a gente também não pode parar a vida como a gente não pode estar presencialmente. Mas pelo menos ver vocês nas caixinhas me ajudam a entender, pelo menos, ter alguns retornos se a compreensão está sendo feita e tudo mais. Então, sem mais delongas, sem mais delongas, eu já vou começar a compartilhar a minha apresentação, que já adianto a vocês, encaminharei ao final do dia para Beatriz e ela tem total liberdade de compartilhar com vocês. Então, se quiserem anotar, anotem, mas os slides irão para vocês, tá bom? Fiquem tranquilas e tranquilos. Gente, como disse e reitero, Beatriz, muito obrigado pelo convite. Esse convite veio a partir de uma conexão com o professor Vinícius Ventura, que esteve com vocês aqui em outro momento, certamente falando sobre captação de recursos, elaboração de plano de captação, ou elaboração de projetos, ou as duas coisas. Então, agradeço publicamente ao Vinícius por ter me indicado ao time da Capemisa Social, e muito obrigado, Beatriz, porque desde o primeiro momento você sempre foi muito energética e muito aberta nessa relação. Então, agradeço muito também. E agora agradeço especificamente a vocês, que vão tirar um pouquinho do tempo de vocês para estarmos juntos. Eu espero valer cada segundo desse momento. Como disse, como Beatriz bem colocou, eu vou falar um pouco do Miroski, né? Algumas pessoas até brincam, né? Que birosca é essa, gente? Que troço é esse, né? Mas a gente vai falar do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Antes de falar do Miroski propriamente dito, desculpe, gente, eu vou beber bastante água e de vez em quando dá umas tosses. Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Viçosa, e tem uma criança pequena que vai à escola. Logo, ela fica doente, os pais ficam doentes. Então, eu estou saindo de uma gripezinha. Eu sempre gosto de. Beatriz rapidamente me apresentou, e é isso mesmo. Mas eu gosto sempre de falar um pouquinho disso para dar uma tranquilidade a vocês, para saberem quem vai falar com vocês. Lógico, de longe ser dono da verdade, mas dá uma tranquilidade. E principalmente dá orgulho a meus pais que, felizmente ou infelizmente, não está mais comigo nesse plano terrestre. Mas felizmente meus pais me deram a oportunidade de me preocupar simplesmente com o estudo, até onde eu quis só me preocupar com o estudo. Então, todo esse pequeno currículo que está aqui, como mestre em educação, MBA em gestão pública, bacharel em direito, consultor do Sebrae Minas, Sebrae Rondônia, Sistema S do Cooperativismo, que é o SESCOP, professor da PUC Minas, após graduação, coordenador acadêmico e criador do único MBA de leis de incentivo fiscal que existem no Brasil. A gente, inclusive, está com a segunda turma aberta. Se ao final, Beatriz, puder fazer um pouquinho dessa divulgação dessa segunda turma, para mim será bem interessante. Consultor da Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas e consultor de várias outras instituições. O curso do Miroski Descomplicado é um curso que presencialmente já foi visto por quase 5.000 pessoas nesses 10 anos de trabalho. Então, é um curso que foi validado presencialmente e sempre está em total atualização, já que a vida não é estática. Então, se for para vocês, para dar orgulho a meus pais, é um pouquinho desse currículo, mas se for para vocês lembrarem de mim, falo a vocês que eu sou filho do Hélio e da Marlene, eu sou o irmão mais novo do Rogério e do Juninho, sou o pai do Arthur e da Alice, e pode ser que esteja chegando um novo bebezinho na família. Então, se for para que vocês se lembrem de mim, lembrem que eu sou uma pessoa como vocês, né? E digo que
Se for para falar de alguma outra coisa que não seja da Lei 13.019/2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, dificilmente eu falaria. A gente acaba sabendo um pouco mais sobre uma temática que a gente mais estuda, mas a gente muito mais não sabe do que sabe alguma coisa. Então, por isso que se vocês me perguntarem, a gente vai ter um momento para falar ao final, pedirei a vocês já isso combinado, que... Poxa, tem o microfone aberto. Beatriz, acho que eu não consigo fechar daqui. Pedirei a vocês que eu faça primeiro o arco do desenvolvimento do meu raciocínio, tentarei ser o mais breve possível para que vocês tenham chance de me perguntar e a gente se dedicar às dúvidas de vocês. Mas acho que vale a pena a gente fazer um alinhamento básico e aí depois a gente fazer essa jornada de perguntas e respostas. Mas como eu sou mais para preto que para branco, com muita felicidade, Oscar, mas tá parecendo que é branco, mas é porque tem um softbox aqui em cima de mim aqui, então eu tô num efeito mais Michael Jackson. Então, assim, como sou mais para preto que para branco, com muito orgulho. Se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não saiba responder, nem corado eu ficarei. Então, pelo menos vocês nem vão perceber que corado eu ficarei. Então, eu não me sinto na obrigação de saber responder tudo, tá, gente? Apesar de a gente estudar essa temática tem 10 anos, mas a gente não quer dizer que saiba tudo, porque tem coisas que ainda estão sendo descobertas nessa legislação. Então, basicamente é isso. Por que um marco regulatório? Por que ter uma lei que fale das parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil? Simplesmente por uma coisa. Até 2014, eu sei que a lei entrou em vigor em 2015, tá, gente? E para os municípios só em 2017. Mas eu vou ficar com a data específica da lei, que é a lei criada em 2014. Até 2014, a gente não tinha uma danada de uma legislação que valesse para o Brasil inteiro e que valesse para todos os entes públicos e organizações que quisessem fazer parcerias com o poder público. Aí alguém vai me falar assim, Oscar, mas existiam os antigos convênios. Oscar, mas no final da década de 90 foi criada a lei de OCIPs. Sim, tudo isso é verdade. Só que os antigos convênios eram baseados na antiga lei de licitações, a lei 8.666 de 93, que não foi pensada para a relação entre poder público e organizações da sociedade civil, que vocês são. E mais, a lei de OCIPs, inclusive o marco regulatório, o Miroski bebeu na lei de OCIPs como um aprendizado, mas, gente, quando tiver o microfone aberto, eu vou parar um pouquinho, até para a pessoa perceber que está com o microfone aberto, porque senão a gente fica dá um ruído. Então, qual que é a história? A própria lei de OCIPs foi e serviu como para o Miroski. Só que, pasmem, gente, menos de 1% das mais de 800 mil entidades sem fins lucrativos brasileiras tinham título de OCIP. Então, na prática, a lei de OCIP servia para poucas instituições. O marco regulatório veio, então, para democratizar, a partir de uma regra, que é a Lei 13.019/2014, a possibilidade de fazer de forma mais segura as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Então, por que o marco regulatório? Porque a gente não tinha regra. Eu queria pedir para que alguém levantasse a mão a partir da pergunta que eu fizesse e queria lembrar vocês. A pergunta é: como o brasileiro é reconhecido no mundo? Levante a mão aí quem quiser falar, e aí eu vou permitir que abra o microfone, por favor. Como o brasileiro é reconhecido no mundo inteiro? Qual é a característica do brasileiro que faz a gente ser reconhecido no mundo inteiro? Não tem pergunta errada, não tem resposta errada, gente. Quem quiser perguntar, quem quiser responder e opinar, fique à vontade. Estou aqui aguardando vocês. Acolhedor? Boa! Alguém quer falar? Obrigado, Sueli. Alguém mais? Roberto. O microfone está fechado. Generoso. Generoso, ok. Isabela. Boa tarde. Entrei Boa um pouquinho tarde. depois.
Eu acho também pelas características culturais, né? Pelo samba, futebol. Sim, verdade, verdade. Tá. Eu vou falar como eu. Tudo isso que vocês falaram é verdade. Mas tem uma coisa que muitas vezes a gente é reconhecido pelo tal do jeitinho brasileiro. Não é verdade? Ou seja, a gente. Meu pai, já falei que já é falecido, meu pai adorava um termo. Meu pai era peão de usina siderúrgica, com muito orgulho. E ele falava que o brasileiro era o rei da gambiarra. Ou seja, o que é gambiarra? E ele tinha um conceito para gambiarra, que era, gambiarra são, ele falava sério, assim, gambiarra são serviços provisórios que se tornaram definitivos com o tempo. Que é a mais pura verdade. Você faz um remendo num lugar. Enquanto aquele remendo continuar servindo, você não vai tirar aquele remendo dali, você não vai comprar outra coisa. Então, ele brincava muito disso. E, na verdade, o, antes da chegada do Miroski, a gente utilizava o jeitinho brasileiro com a Lei 8.666, que era a Lei de Licitações. Então, qual que é a história? Qual que era o problema de utilizar a Lei de Licitações, ter esse jeitinho? Ou, melhor dizendo, o brasileiro também é reconhecido, Isabela, Patrícia, Everaldo, como um povo muito criativo. Aliás, porque não é para amadores viver nesse país. Logo, somos um povo muito criativo. Tanto é verdade que, em boa parte das grandes empresas multinacionais, os brasileiros estão na parte de criatividade. Por quê? Porque viver nesse país não é para amadores. Qual que é a história negativa desse excesso de criatividade quando a gente fala de legislação e principalmente quando a gente fala de parcerias entre poder público e entidades sem fins lucrativos? É que a antiga lei de licitações nunca foi planejada para essa relação. Logo, quando vocês executavam as parcerias, os antigos convênios, dava problema na prestação de contas. Então, ter uma lei específica que relaciona poder público com organizações da sociedade civil pode e realmente ajudou a gente ter uma lei que cabia para a gente. Ou seja, foi desenhada e pensada para a gente. Por isso que ter um marco regulatório das organizações da sociedade civil foi tão importante. É lógico, gente, marco regulatório é um nome muito pomposo. Porque, na prática, a Lei 13.019 só serve para uma coisa, basicamente. Eu vou adiantar aqui, mas vou voltar no que eu estou falando. Basicamente, a lei funciona para isso que vocês estão vendo, e se todos puderem ver, né? Se não puder, eu vou fazer a audiodescrição também. Mas o Miroski só serve para uma coisa. De um lado, a gente tem o poder público, e aqui, União, que é o governo federal, estados, Distrito Federal e municípios. E do outro lado, temos vocês, organizações da sociedade civil. Vocês perceberam que de um tempo para cá, a gente modificou o nome de como a gente se reconhecia? Muitas vezes a gente era reconhecido no mercado como ONGs, organizações não governamentais. E de um tempo para cá, e muito por conta do Miroski, o termo ONG foi deixando de ser usado e começou a ser utilizado mais o termo Organização da Sociedade Civil, do qual a sigla é OSC. OSC. Por que, Oscar, essa mudança de nomenclatura? Falar ONG está errado? Não, falar ONG não está errado. Só não é o termo que está sendo mais utilizado. Organização da sociedade civil é um termo que eu entendo mais apropriado porque fala o que nós somos. Olha que interessante. Quando eu me apresentei agora a vocês, eu não falei que era. Eu poderia ter feito a seguinte forma: olá, tudo bem? Eu não sou a Beatriz. Tudo bem? Eu não sou a Isabela. Eu não sou a Patrícia. Eu não sou a Elma. Eu não sou o Humberto. Eu não sou a Lidiane. Quando a gente utilizava o termo ONG, eu falava o que eu não era. Eu falava que eu não era Estado. Ou seja, eu falava, como a gente divide basicamente em 3 setores a sociedade nessa parte, a gente tem o primeiro Estado sendo o primeiro setor sendo o Estado, o segundo setor sendo as empresas, ou seja, as entidades que têm finalidade lucrativa,
E o terceiro setor, nós, organizações da sociedade civil, que somos instituições privadas sem finalidades econômicas ou lucrativas, como a gente mais fala. Basicamente, no Brasil, a gente tem associações, fundações e instituições religiosas, né, compondo o terceiro setor. Mas olha que interessante. Quando eu usava o termo ONG, organização não governamental, o que eu estava falando? Em vez de falar o que eu era do terceiro setor, eu estava falando que eu não era do primeiro setor. Olha, eu não sou Estado. Na prática, com a chegada do Miroski e essa difusão dessa forma de falar, eu estou falando assim, tudo bem, gente? Eu faço parte de uma associação, eu sou uma organização da sociedade civil. Porque uma associação, o que é na prática? Uma associação não é uma reunião de pessoas? Uma fundação não é uma reunião de patrimônio? E ambos casos não são feitos pela sociedade civil organizada? Então, o termo organização da sociedade civil casa mais com o que a gente é do que o termo ONG. Então, retomando, para que serve o Miroski, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil? Só serve para uma coisa. De um lado, eu tenho o poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e do outro lado temos nós, organizações da sociedade civil, que normalmente somos associações, ou fundações, ou instituições religiosas, e em alguns casos até cooperativas sociais. Basicamente é isso. Então, toda vez que eu pensar em Miroski, Lidiane, eu tenho que pensar em uma relação que tem dois polos, ou seja, que tem dois lados. De um lado, sempre vai ter o poder público, e do outro lado, sempre vai ter uma organização da sociedade civil. O que o poder público pode passar para as entidades? Pode ceder pessoas, pode passar recursos financeiros e bens materiais. Sejam eles bens materiais consumíveis ou não consumíveis, bens permanentes ou não permanentes. E o que nós, organizações da sociedade civil, entregamos ao poder público? Nós entregamos a execução do plano de trabalho. Esse plano de trabalho é, na verdade, uma execução de política pública. Eu estou vendo que a Patrícia tem uma foto atrás dela e tem uma imagem atrás dela que deve ser um santo. Correto, Patrícia? É um santo, um padre, alguém assim, é uma imagem. Você pode abrir o microfone para a gente, Patrícia? Não abriu ainda. Normalmente fica em cima. Aí, agora abriu. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Da onde você fala, Patrícia? Eu falo de Governador Valadares. A gente tá, pelo menos estamos no mesmo estado, né? Longe, mas no mesmo estado. Patrícia, você está dentro da instituição que você atua nesse momento? Sim, sim. Qual que é o nome da sua instituição? A nossa, nós vamos falar assim, nós estamos ligados aos padres escolápios, nós somos a obra social, nós estamos presentes aqui em Valadares, Belo Horizonte e Serra, e em Aracaju também. E qual que é a missão da instituição? O que vocês fazem aí como o objeto principal? O nosso trabalho principal é atender a criança e o adolescente. Mas de todas as atividades que nós desenvolvemos, nós temos um diferencial que é uma unidade de acolhimento, que é um abrigo. Show, maravilha. Né? Aí nós temos o convênio com o poder público. Pronto, então, maravilha. Obrigado pela participação por enquanto, tá, Patrícia? Então, vamos pegar o exemplo da Patrícia e colocar dentro do desenho que está aqui sendo projetado? De um lado tem o poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Do outro lado, eu tenho a instituição que a Patrícia atua. Como que o poder público pode ajudar a instituição que a Patrícia atua? Com recursos, ou seja, depois abrindo uma conta específica por meio de uma parceria e botando dinheiro. O poder público pode ceder servidores, ou o poder público pode entregar equipamentos. Por exemplo, livros, copos, telefone celular, computadores, etc. Beleza, a instituição da Patrícia recebeu. O que a instituição da Patrícia tem que fazer? Executar um objeto dentro de um plano de trabalho, e esse plano de trabalho é para executar uma política pública. Quando ela falou que a instituição que ela atua tem um diferencial
que é acolher crianças, ela faz um trabalho que está colocado dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, ela executa uma parte da política de assistência social, que é uma política pública. Logo, o dinheiro, os servidores ou colaboradores, ou bens permanentes ou não permanentes, cedidos pelo poder público, vão ser utilizados pela instituição que a Patrícia atua, para dentro de um plano de trabalho conseguir executar parte da política de assistência social no município de Governador Valadares. Então, é para isso que o Miroski existe. O poder público, entendendo que ele não dá conta de fazer tudo sozinho, e entendendo melhor do que isso, que outras instituições fazem melhor do que ele, porque, na verdade, gente, não é, o poder público cede recursos financeiros ou não para nós, não é simplesmente porque ele quer, não. É porque a gente faz melhor do que ele. E quando eu digo melhor, eu estou falando de objeto, cumprir o objeto com mais efetividade e mais barato. Então, o Miroski serve para isso, para que a relação entre poder público e organização da sociedade civil tenha regras claras, tenham regras que sejam compatíveis com essa situação. Então, é só para isso que serve o Miroski. Muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, Oscar, mas eu tenho parcerias. Imagine que a Isabela, é só um exemplo, tá, Isabela? Pode não ser o caso. Mas imagine que a Isabela atue com a instituição dela com a parte de cultura. E, felizmente, a gente tem recebido muitos aportes da parte de cultura, principalmente por conta da Política Nacional Aldir Blanc. Ora, eu vou usar o Miroski? Não necessariamente. Pode ser que exista uma outra legislação mais adequada e mais específica para a área da cultura. A mesma coisa pode servir para a parte do esporte, mas, a grosso modo, o Miroski funciona como um clínico geral. O Miroski é uma regra básica que, nas parcerias entre poder público e entidades, a gente pode ter parcerias. Mas, antes de me aprofundar um pouco mais no Miroski, eu gosto sempre de falar e de trazer alguns dados para vocês. Por quê, gente? Porque se tem alguém que apanha, somos nós do terceiro setor. Se tem gente que apanha de todos os lados, somos nós do terceiro setor. Muitas vezes é o Estado não entendendo a nossa importância, muitas vezes é o empresariado não entendendo a nossa importância, e muitas vezes é o nosso público-alvo que a gente atende não entendendo a nossa importância. Então, antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de lembrar para vocês alguns números. Exemplo. Existem mais de 800 mil organizações da sociedade civil no Brasil. E todas as instituições estão devidamente georreferenciadas, e eu vou colocar aqui no chat para vocês consultarem no Google, Mapa OSC IPEA. Depois vocês busquem, não precisa ser agora, mas coloquem isso, coloque Mapa OSC IPEA na internet. O que o governo federal, por meio do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, fez? Criou um Google Mapas só das entidades do terceiro setor. Então, quando eu falo que a gente tem mais de 800 mil organizações da sociedade civil no Brasil, esse dado não sou eu que estou falando, é o próprio IPEA que fez esse cruzamento dos CNPJs junto com a Receita Federal. E sabe o que é o mais legal? Todas as instituições de vocês, sem nenhuma exceção, está no mapa OSC IPEA. Qual que é a beleza do trabalho? Além de você estar lá colocado, você consegue preencher com informações. Então, pode ser uma vitrine para a sua instituição. Porque tudo que a gente vai fazer hoje, a gente busca na internet, né, gente? Vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa na internet. Pode ser ali um olhar de vitrine para vocês e preencherem o que vocês fazem bem feito. Beleza? 2. Em 2020, a gente teve um pico de investimento social privado no Brasil. Foram quase 7 bilhões de reais aportados por empresas no terceiro setor. Por que isso é importante? Porque, apesar da gente estar aqui falando de marco regulatório das organizações da sociedade civil, não utilizem apenas uma forma de captação de recursos. O dinheiro público é uma forma de captação, mas captar recursos com a iniciativa privada por meio de leis de incentivo fiscal é muito importante,
A gente só no governo federal temos Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo à Reciclagem, PRONAS, PRONON, recursos que são de imposto de renda via Fundo da Infância e Adolescência e Fundo da Pessoa Idosa. Ou seja, a gente tem várias formas de captação. E todas essas leis que eu acabei de falar, que não são Miroski, vêm de renúncia fiscal, ou seja, vêm de empresas e pessoas físicas aportando recursos nessas legislações. Tem muito dinheiro. Lógico, gente, tem competitividade, tem melhoria de fazer o trabalho melhor, o dever de casa, mas tem recurso. Olha que interessante. Cerca de 5% de todas as carteiras assinadas no Brasil só estão assinadas por conta da gente. Imagine se o nosso trabalho não existisse. Quantas pessoas estariam desempregadas nesse país? Por que eu falo disso como importante? Porque se a gente não souber a nossa importância, não será o outro que dará importância para a gente. Pasmem, o terceiro setor no Brasil movimenta mais recursos que toda a indústria automobilística do Brasil. A gente emprega mais e gera mais riqueza que a indústria automobilística no Brasil. E muitas vezes a gente vê benefícios acontecendo na indústria automobilística e não para a gente. Mas por quê? Porque muitas vezes o capital, muitas vezes os grandes empresários conseguem se reunir e pressionar o poder público do jeito que a gente não faz. A gente tem que enxergar quem faz bem e tentar fazer tão bem quanto. E os nossos dados nos ajudam, porque se cerca de 5% dos empregos formais no Brasil são vinculados a entidades sem fins lucrativos e a gente movimenta mais recursos de impostos do que a indústria automobilística, a gente tem que sentar à mesa com os governantes. Pasmem, trago um dado de Belo Horizonte, porque eu estou aqui no Espírito Santo, estou aqui em Minas Gerais. Cerca de 10% do orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte, que é uma das maiores prefeituras do Brasil, né, e uma das maiores capitais do Brasil, cerca de 10% do orçamento de Belo Horizonte é executado por meio de parcerias com nós, conosco, melhor dizendo, com organizações da sociedade civil. Então, se a gente não apreende sobre esses números, a gente não consegue entender a importância do nosso propósito. Então, a gente tem que se fortalecer enquanto setor. Porque o primeiro setor está muito fortalecido, que é o Estado, o segundo setor muito fortalecido, que são as empresas, mas a gente parece que às vezes está a Deus dará, está muito jogado. A gente acha que a instituição que é nossa vizinha é nossa concorrente, e não enxerga ela como complementar, como parceiro e etc. Tá bom? Beleza. Feitos esses apontamentos, quero agora efetivamente entrar no Miroski. Então, qual que é a história? Se uma organização da sociedade civil, ou seja, uma associação, uma fundação, uma instituição religiosa, quiser dinheiro público, como regra, ela vai precisar entender do Miroski. Por quê? Porque o Miroski é a lei que é mais utilizada para fazer as parcerias. Aqueles antigos convênios se transformaram em termos de fomento, termos de colaboração e acordo de cooperação. Mas não foi só o nome do contrato que mudou. Todas as regras que são necessárias para chegar com esse contrato também mudou. Antes do Miroski, eu não precisava ter um edital de chamamento público. Hoje, no Miroski, a partir do Miroski, a regra é que toda e qualquer parceria que eu tenha com o poder público venha como regra de um edital de chamamento público. Se tem um edital, e aí eu gosto sempre de falar que edital de chamamento público é a regra do jogo. Se eu não sei qual é a regra do jogo, a chance da minha instituição não conseguir captar esse recurso é menor. Se eu não entendo que existe a lei e que dentro da lei tem a exigência do poder público fazer um edital de chamamento público, e eu não entendo isso, a chance da minha instituição ter dinheiro público, se vocês quiserem ter dinheiro público, reduz muito grande. Aí, Oscar, aí pode ser, Beatriz, que alguma instituição fale o seguinte: não, mas a minha instituição não capta recursos com o poder público. A minha instituição só capta recursos com voluntários, com empresários. Eu preciso entender de Miroski? Não, não preciso entender de Miroski. Mas, se decidiu ter alguma parceria com o poder público, tem que entender de Miroski,
pois ele é a principal regra utilizada para ter as parcerias. O que eram antigos convênios se transformaram em termos de fomento, termos de colaboração e acordo de cooperação sobre as regras do marco regulatório. É bem verdade, gente, que os municípios brasileiros apenas arranham a casca do Miroski. O Miroski resolveu boa parte dos problemas das parcerias, mas infelizmente o poder público ainda não aprendeu a utilizar o Miroski da melhor forma e nós, como organização da sociedade civil, também não aprendemos a utilizar o Miroski da melhor forma. Mas eu sou categórico a afirmar a vocês, boa parte dos problemas das parcerias com o poder público já foram solucionados só de a gente entender as regras do Miroski. Bora lá! Vamos fazer aí um Telecurso 2000, se liga aí que é hora da revisão. Para que serve o Miroski? Simplesmente para uma coisa, regulamentar, ou seja, criar as regras para as parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil. Lembrando que o poder público pode repassar dinheiro ou equipamentos e até ceder pessoas. E o que a gente, enquanto entidade, tem que fazer? Executar o plano de trabalho como foi combinado. Quando eu tenho a oportunidade, Beatriz, de fazer o curso completo do Miroski, eu trago minha avó, porque eu utilizo o Miroski, eu falo do Miroski por meio de 10 ditados populares que aprendi com minha avó. E minha avó falava um ditado que era: o combinado não sai caro. Não sei se vocês já ouviram esse ditado nos lugares que vocês estão, mas o combinado não sai caro é o que está colocado no plano de trabalho. Se a instituição da Patrícia colocou no plano de trabalho dela, gente, plano de trabalho é o nome que a lei chamou o projeto, que foi aprovado. Então, se ela apresentou um projeto, esse projeto foi aprovado, isso virou um plano de trabalho, e se lá no plano de trabalho falou que ela tem que acolher 10 crianças de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela tem que acolher essa quantidade X de crianças. Ou seja, está tudo e deve estar tudo parametrizado no plano de trabalho. Se lá, no caso da Patrícia, falou, lá no plano de trabalho estava colocando que iam ser fornecidas 5 refeições diárias, tem que ser 5 refeições diárias. Ah, Oscar, mas tem criança que não quer comer todo dia. Ok. Mas as 5 refeições têm que estar disponível. Ou seja, o plano de trabalho que toda parceria tem que ter, o plano de trabalho é o combinado não sair caro. Então, muito cuidado com o que vocês colocaram no plano de trabalho. Quando eu digo muito cuidado, não é colocar a menos para fazer a mais e nem colocar a mais para fazer menos. É entender o que vocês podem e conseguem entregar com base no dinheiro que o poder público tem disponibilidade de fazer, para que vocês, no futuro, não sofram penalidades. E uma coisa é muito verdade, e aí já deixo uma dica aqui, tá, Beatriz? O calcanhar de Aquiles do Miroski não é a prestação de contas como todo mundo acha que é. O calcanhar de Aquiles do Miroski, ou seja, a parte que mais é complexa do Miroski, é escrever um plano de trabalho adequado para aquilo que quer ser feito. Porque o que acontece muito na prática? As entidades falam: eu vou deixar o mais aberto possível o meu projeto, para que, se eu precisar remodelar, fica mais fácil. Errado. Uso o segundo ditado que minha avó falava muito: carro de boi bom é aquele que anda apertado, aquele que canta. No interior de Minas a gente fala muito disso, que carro de boi bom é aquele que canta, que geme, que faz barulho, porque no carro de boi tudo é encaixadinho, né? Então a roda é de madeira, então como não tem, é tudo encaixado, as coisas vão fazendo um barulho peculiar dessa madeira. O que eu tô querendo dizer com esse exemplo de minha avó? Quanto mais bem descrito estiver o seu plano de trabalho, com as ações, com os prazos, com quem vai executar, com os indicadores e como esses indicadores vão ser comprovados, melhor para vocês. Então, já deixo esse recado a vocês. Um bom plano de trabalho é a chance da sua instituição mostrar que faz muito bem feito o que faz, e 2, não ser penalizada por aquilo que o poder público achou que vocês iriam fazer. Não tem problema, gente, a gente ter que devolver recurso. Lógico que tem, mas não tem problema eu devolver um recurso se eu falar assim, ó, eu não dei conta de fazer por conta disso, disso e disso. Mas não faz sentido eu ter que depois devolver recurso
um poder público falando que a gente prometeu fazer uma coisa e não justificou a não entrega do resultado. Então, é para isso que serve o Miroski. Bora lá. O Miroski é dividido em 5 grandes partes. Como disse a vocês, a primeira parte começa aqui em cima, tá? Na formulação e planejamento. A gente vai ser selecionado, e a seleção normalmente é feita por um edital de chamamento público. Já adianto, é chato ler edital? É chato ler edital. É comprido ler edital? É comprido ler edital. Muitas vezes o edital tem 40, 50 páginas. É, gente. Mas é chato fazer a primeira, segunda e terceira leitura. Porque depois que você percebeu, todos os editais são muito parecidos, porque as regras são as mesmas. O que muda muitas vezes é o que você vai executar e como você vai precisar executar. Mas as regras básicas são as mesmas. Mas só fica fácil depois que a gente fez o difícil. E é para tudo isso na vida. Eu sempre gosto de lembrar. Lembre quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. Primeiro você tinha 2 rodinhas. Tirou-se uma rodinha. Depois tirou outra rodinha. E mesmo assim tinha um responsável segurando no cilindro da bicicleta. Depois que você andou, e hoje em dia a gente entra, sobe em cima da bicicleta e sai andando e nem pensa. Automatizou. A leitura dos editais também é a mesma coisa, mas precisa, no início, ser feitas leituras que sejam leituras que eu chamo de com o dedo no olho, com o olho no dedo, melhor dizendo. Que, assim, leitura que demande tempo, suor, para vocês entenderem o que está sendo colocado. Porque eu já vi muita instituição perdendo bons projetos, tinha bons projetos e não foram aprovados porque não leram as regras do edital. Lembrando aqui, o Miroski traz uma novidade maravilhosa. Todo edital tem que estar publicado no site do órgão público e tem que estar publicado com no mínimo 30 dias de antecedência. Então, gente, exemplo, vou pegar a Patrícia aqui novamente. Se Patrícia está lá em Governador Valadares e o recurso público do município de Governador Valadares é importante, ela tem que, de tempos em tempos, acompanhar o site do município. Se eu quero ter parcerias com o governo federal, eu tenho que acompanhar de tempos em tempos o site do ministério específico, ou entrar no Transfere.gov lá do governo federal para acompanhar as oportunidades. Se eu quero ter dinheiro público, é importante que eu siga no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro lugar. Eu gosto de falar muito de Instagram e Facebook, porque a gente acessa o dia inteiro Instagram e Facebook. Mas acompanhar os perfis dos órgãos públicos que eu quero ter recurso. Porque toda vez que um órgão público publica alguma coisa, muitas vezes está lá colocado na rede social do órgão. Então fica mais fácil de acompanhar. Mas lembrar o seguinte, o Miroski traz uma novidade maravilhosa, que é o edital tem que estar publicado por no mínimo 30 dias de antecedência. Logo, não tem como dar a desculpa que, ai, eu não sabia do edital. Ai, que pena, nossa, mas poxa vida, eu não sabia, ninguém me avisou. Acorda aí, meu povo. Dinheiro não vai cair do céu, vocês sabem disso. Então, cabe a gente se organizar para acompanhar as informações dos órgãos que a gente quer ter recurso. Simples assim. Simples assim. Ah, Oscar, mas é trabalhoso. Lógico que é. Mas dá trabalho. Eu sempre falo, trabalho é fazer o que a gente faz sem dinheiro. É trabalhoso fazer o belíssimo trabalho que vocês fazem sem grana. Fazer o belíssimo trabalho que vocês fazem com recursos, na verdade, é cumprir o propósito que a gente se propôs a fazer desde que a gente decidiu estar no terceiro setor. Então, será selecionado, terá implementação e execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas. Existem 3 tipos de ajustes ou contratos, entre aspas, que vêm do Miroski. Ou tem os nomes são acordo de cooperação. No acordo de cooperação, não tem dinheiro. O poder público não transfere dinheiro quando a gente assina um acordo de cooperação. O que o poder público
vai destinar no acordo de cooperação são bens, equipamentos, ceder espaços físicos, ceder espaços físicos. Então, toda vez que for celebrado um acordo de cooperação, o que se tem é o compartilhamento de bens e equipamentos ou a doação de bens e equipamentos, mas dinheiro nunca terá. Se o poder público vai entregar recursos financeiros para a gente, aí tem dois nomes. Eu sei, a lei podia ter falado um nome só para tudo, mas a lei preferiu dar um nome para cada coisa, ok? Se o poder público vai entregar para a organização da sociedade civil dinheiro, tem dois nomes. Quando vocês propõem um plano de trabalho, o nome do contrato é termo de fomento. Ou seja, imagine que o poder público lançou um edital de chamamento público. Como eu disse há pouco, as parcerias devem vir como regra de um edital de seleção. Esse edital de seleção chama edital de chamamento público. Quando o poder público fala o que ele quer fazer e quanto tem de grana, mas não fala o como vai fazer, a gente tem que escrever o plano de trabalho explicando tudo como vai ser feito. Neste caso, quem propôs o plano de trabalho fomos nós. O nome do contrato é termo de fomento. Muitas vezes, eu vou pegar mais uma vez o exemplo da Patrícia, quem trabalha com assistência social, o serviço está tipificado. Como regra, acolhimento institucional de crianças tem algumas características, como quantidade máxima, equipe mínima, etc, etc, etc. Então, o poder público, se estiver bem organizado, ele vai abrir um edital e falar assim, olha, instituições de Valadares que trabalham com acolhimento institucional, para atender até 10 crianças, eu preciso que tenha tal equipe, tal forma de alimentação, tais tipos de atividades extracurriculares, tal coisa. Ou seja, o poder público já fala o que ele quer fazer, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e o quanto de dinheiro. Isso chama termo de colaboração. Eu sei que muitas vezes vocês quebram a cabeça. Ah, mas isso é termo de fomento, isso é termo de colaboração. Não precisa quebrar a cabeça com isso. Sabe por quê? Porque se for termo de fomento, ou termo de colaboração, ou acordo de cooperação, as regras são as mesmas. Só muda o nome. As cláusulas contratuais são basicamente as mesmas. Então, não precisa ficar na preocupação que normalmente vocês têm. Ah, mas isso é termo de fomento ou termo de colaboração? Gente, eu sempre brinco que a rosa não é rosa porque a gente chama ela de rosa. A rosa é bonita porque ela é uma beleza de estrutura. O nome que a gente fosse dar, ela continuaria sendo bonita. Então, seja termo de fomento ou termo de colaboração, não faz diferença a nomenclatura. As cláusulas contratuais são as mesmas, ok? Então, vamos lá. O MIROSC serve para uma coisa, parcerias entre poder público e organização da sociedade civil. O poder público pode pedir recursos financeiros ou recursos não financeiros. E nós sempre temos a obrigação de prestar o plano de trabalho. O nosso plano de trabalho vai ser aprovado depois, como regra, depois de ter passado por um processo seletivo. Esse processo seletivo se chama edital de chamamento público. Esse edital de chamamento público vai ser analisado pelo poder público, dono do dinheiro, e se nós formos o aprovado, teremos um acordo de cooperação, termo de fomento, termo de colaboração. Ponto. Qual que é a questão? Como eu disse mais cedo, muitas vezes as pessoas acham que a lei é o problema. A lei veio para resolver o problema das parcerias. Mas eu disse a vocês que o verdadeiro calcanhar de Aquiles do MIROSC está aqui no plano de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes vocês querem que um projeto saia rápido e barato. Uma coisa é que é um plano de trabalho que foi feito rapidamente e foi barato, pode ter certeza, ele foi mal feito. Muitas vezes a gente quer que seja rápido e com qualidade. Dá para ser algo rápido e com qualidade? Dá, mas alguém vai ter que ser muito bem pago para fazer. Às vezes a gente quer que tenha qualidade e seja barato. Ok, mas não dá para ser rápido. E o que vocês mais gostam?
Vocês querem que muitas vezes um plano de trabalho ou um projeto seja escrito de forma rápida e grátis. Vai sair um lixo. Ou seja, não dá para eu juntar na mesma situação as variáveis rapidez, valor, qualidade e gratuidade ou não. Então, gente, qual que é a história? Eu disse a vocês há 2 minutos atrás, todo edital de chamamento público terá que ficar publicado por no mínimo 30 dias antes de encerrar o prazo para recebimento dos projetos. Mas em 30 dias, Isabela, a gente não produz um bom projeto. 30 dias é pouco tempo, principalmente levando em consideração que as equipes de vocês são pequenas e normalmente não estão dedicadas exclusivamente para escrever projetos. Logo, é importante que a instituição tenha um banco de projetos prévios, para que na hora que forem sendo abertos os editais, vocês leiam os editais e adaptem os planos de trabalho que vocês já pensaram. Porque construir do zero, ou seja, fazer de forma rápida, barato e de qualidade, é uma utopia, ou seja, não existe. Qual que é o problema de um plano de trabalho que não foi bem feito? Na hora de que você for executar, vai te dar problema na execução, e na hora que o poder público for te exigir a prestação de contas, os resultados não vão aparecer e muitas vezes você não vai ter a justificativa. Logo, a sua instituição pode ser penalizada. Então, entender do Miroski é colocar na cabeça que eu tenho que entender as regras, mas eu também tenho que entender que eu tenho que ter um bom projeto. E para ajudar vocês a fazer um bom projeto, eu falo de bancada, de cadeira. Quando alguém me fala que o Miroski é problema, Patrícia, eu falo assim, desculpa. Se você está falando que o Miroski é problema, é porque você não entendeu o que é Miroski ainda. Ou o seu município não entendeu o que é Miroski ainda. Por quê? Porque o Miroski permite que você faça tudo, com exceção de 2 coisas. Só tem 2 coisas que você não pode fazer com o dinheiro do Miroski. 2. Primeiro, gastar o dinheiro fora do combinado. Se eu falei que iria ter uma oficina para meninos e meninas para jogar futebol, e para isso eu vou ter que contratar professor, contratar supervisor, comprar bolas, comprar uniformes, alugar a sala, alugar o espaço para jogar, e eu lá invento moda de alugar um carro que não estava colocado no plano de trabalho, aí vai dar problema, porque eu estou gastando dinheiro fora do combinado. Aí, Oscar, mas aí até parece que a gente é bobo desse jeito de gastar o dinheiro, que não pode fazer. Sim, acontece todo dia. Principalmente porque muitas vezes o plano de trabalho não é bem feito. Então você fica na dúvida do que você pode e não pode fazer. Então, mais uma vez, um bom plano de trabalho para a gestão é a segurança que a equipe sabe o que tem que fazer e como fazer. Então, a primeira coisa que eu não posso fazer é gastar o dinheiro fora do combinado. Mas olha que interessante. A lei não fala que eu não possa mudar o combinado. Eu posso mudar o combinado. Então, eu fiz um planejamento, escrevi meu projeto, o projeto foi aprovado, mas na hora do vamos ver, a realidade mudou, eu chego para o dono do dinheiro, que é o poder público, e falo assim, olha, a gente imaginou uma coisa, mas está acontecendo outra. Vamos fazer um aditivo, vamos fazer uma alteração do plano de trabalho, para que eu tire algumas coisas e troque por outras? Ou, olha, o trabalho está dando tão certo que eu vou precisar de mais recursos. Você tem mais recurso, poder público, para a gente aumentar a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas? Qual que é a história? Eu não posso gastar o dinheiro fora do plano de trabalho. Eu não posso gastar o dinheiro fora do combinado. Mas não quer dizer que eu não possa mudar o combinado. O Miroski permite sempre que eu aumente o prazo da parceria, diminua o prazo da parceria, aumente a quantidade de recursos ou diminua a quantidade de recursos. O que eu não posso fazer é mudar o objeto da parceria. Exemplo, mais uma vez, de Patrícia, porque os caras estão dando exemplo da Patrícia, porque a Patrícia está com a câmera aberta.
Então, como a Patrícia está com a câmera aberta, eu estou vendo ela aqui de frente, eu vou, né? Assim, quem está com a câmera aberta tem que ter um benefício, né? Então, ela está com a câmera aberta, tem que ter o benefício de ter um exemplo para ela. Então, qual que é a história? Se foi colocado no trabalho que a Patrícia executa, que a gente vai atender 10 crianças, e achou que precisaria de um recurso para alimentação, mas veio uma outra fonte de recurso e consegue entregar essa alimentação para ela gratuitamente. Quer dizer, fez uma relação com um voluntariado que vai fazer essa alimentação. Opa, maravilha! O dinheiro que era para ser gasto com alimentação não pode ser gasto com outra coisa, né, Patrícia? Mas eu também, como essa alimentação não vai ser utilizada, eu posso bater na porta do poder público, no gestor da parceria, e falar assim: olha, eu já estou sabendo que vai sobrar dinheiro porque eu estou recebendo doação de alimentos. Por que que a gente não substitui essa parte dos alimentos por uma viagem com os meninos que estão acolhidos? Ou por que que a gente não cria uma oficina de informática com os meninos que estão acolhidos com o recurso que em tese está sobrando? O que a Patrícia não pode fazer é começar a receber alimentos de uma outra fonte de recursos e achar que automaticamente ela pode gastar o dinheiro para a oficina de informática ou para a viagem sem avisar ao dono do dinheiro. Então, lembrando, a primeira coisa que eu não posso fazer é gastar o dinheiro fora do combinado. Mas eu posso mudar esse combinado no decorrer da parceria. Seja para aumentar o prazo, diminuir o prazo, aumentar a quantidade de dinheiro, diminuir a quantidade de dinheiro. O que eu não posso fazer é mudar o objeto. Se o objeto da Patrícia era acolhimento institucional de crianças, ela não pode começar a querer fazer outra coisa que não seja, dentro dessa parceria, acolhimento institucional de crianças. Mas o modo de fazer o acolhimento, ou seja, a metodologia pode mudar, Patrícia. Me fiz entender? Segundo ponto. Eu não posso pagar com recursos da parceria servidor público. Imagine, eu sou professor municipal eu sou professor da rede municipal de ensino de Valadares, Patrícia. Só que eu trabalho só meio expediente. E na outra parte do expediente, a sua instituição decidiu me contratar. Porque eu tenho expertise, tenho disponibilidade, tenho vontade de querer fazer. Oscar, pode me contratar? Eu posso te contratar? Não. Eu não pode contratar sendo o Oscar pago com recurso da parceria da prefeitura. Ou seja, se eu sou servidor da prefeitura de Valadares e quero trabalhar na instituição que a Patrícia atua em Valadares, com recurso da parceria, ela não pode me pagar. Ela pode ter uma outra fonte de recurso. Ah, a gente faz quermesse, a gente faz feijoada, a gente tem bazar. Esse recurso que é da instituição pode utilizar para pagar servidor público. Mas com dinheiro do Miroski, eu não posso pagar servidor público. Ah, Oscar, mas o servidor que trabalha comigo, a gente tem uma parceria com a prefeitura e o servidor é do governo do estado. Não pode do mesmo jeito. Ah, Oscar, a gente tem a parceria com o município, mas o servidor é público federal. Não pode do mesmo jeito. Com o recurso da parceria, recomendo fortemente a vocês que não paguem servidores públicos. Ah, Oscar, mas é uma ajuda de custo. Não pode. A lei fala que servidor e empregado público não pode receber de forma alguma com dinheiro da parceria. Pode ser com outra fonte de recurso. Seja a feijoada, seja a prestação de serviço que a entidade faz, seja o bazar. Mas com dinheiro da parceria, não pode. Essas são as únicas duas coisas que a gente não pode fazer. Gastar o dinheiro fora do combinado e pagar servidor público com recurso da parceria. Todo o resto, como está colocado aqui, exemplificado no slide, eu posso. Eu posso pagar salários. Sejam salários de pessoas que já estavam previamente contratadas na instituição ou pessoas que eu vou precisar contratar. Eu posso pagar taxas, impostos, encargos. Exemplo, a gente tem um carro na minha instituição. E na minha instituição, esse carro vai ficar dedicado a esse projeto com recurso público. Opa, por que não colocar o pagamento de IPVA daquele ano que vai ser utilizado o carro só para isso, com recurso da parceria? Pode. Ah, Oscar, a gente vai ter uma capacitação e para participar dessa capacitação tem que pagar uma taxa. Pode.
Ah, Oscar, a gente vai ter que fazer dentro do plano de trabalho, a gente trabalha com esportes ou cultura, a gente vai ter uma viagem para participar de um evento fora do meu município. Pode pagar hospedagem, alimentação e hospedagem, zero problema. Ah, Oscar, para a gente executar esse trabalho, era importante que a gente comprasse um computador novo, que a gente tivesse uma impressora nova, que a gente tivesse qualquer outra coisa bem permanente. Posso comprar? Pode. O importante é sempre lembrar, você pode gastar com tudo desde que estiver incluído no plano de trabalho e tiver relação com o objeto da parceria. Então, quando alguém me fala que o Miroski complica a vida, eu falo, desculpa, só tem duas coisas que você não pode fazer, que é, um, gastar o dinheiro fora do combinado, mas eu posso mudar o combinado, e dois, pagar servidor público com recurso da parceria. E todo o resto você pode fazer, fala assim, cara, o que mais você quer? Você pode fazer tudo. Lógico, gente. Vocês têm que ter a inteligência e planejamento de entender que pode, mas às vezes não é a melhor fonte de receita para fazer. Porque qual que é o negócio? Muitas vezes nos editais de chamamento público tem limite de valor. Então você vai ter que escolher o que você vai colocar, o que você vai fazer e o que você vai colocar para remunerar. Mas poder, eu posso sem o menor problema. Sem o menor problema. Ô Beatriz, como já temos algumas perguntas aqui, vou dar uma paradinha, paro de compartilhar, paro aqui e a gente vai fazendo uma jornadinha de perguntas e respostas, pode ser? Para a galera não dormir do outro lado? Pode sim. Temos algumas perguntas no chat. Você quer ler e eu respondo? Sim, sim. Ó, a Edilane, ela questionou assim. Olá, estou transcrevendo... Ou não, desculpa. Simone, não, peraí. Aqui, a Daniela Cristina. Quando não é possível atingir uma das metas de atendimento do plano de trabalho, se faz necessária a alteração do plano de trabalho e reapresentação ao conselho? Ela questionou. Responderia isso lá na frente, mas respondo já agora. Daniela, toda vez que eu percebo que eu não vou conseguir atingir uma meta, eu tenho que voltar ao dono do dinheiro e o quanto antes avisar a ele. Olha, eu não vou conseguir preencher essa meta por conta disso, 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 disso e disso. Recomendo que a gente troque a meta, readeque a meta ou tire esse tipo de atividade do projeto. E para fazer isso, você tem que ter a aprovação do dono do dinheiro. Logo, toda e qualquer alteração do plano de trabalho precisa de uma aprovação do dono do dinheiro. Normalmente, a gente tem um servidor público que é o gestor da parceria que vai acompanhar mais perto. Então a gente fala isso com ele por escrito sempre. No poder público não tem nada de boca. No poder público tudo é por escrito e por meio de ofício protocolado com carimbo. E sim, se precisar alterar o plano de trabalho, vai ter que precisar passar no dono do dinheiro. Se o recurso é direto da secretaria, às vezes é um aditivo feito pelo próprio secretário ou secretária municipal. Se for um recurso de um conselho de políticas públicas, dependendo das regras internas do conselho, sim, precisará passar por uma análise do conselho, do plenário do conselho. Qual que é a história, Daniela? Cada conselho tem a liberdade de escolher a forma de como vai fazer a sua alteração da parceria. Então, vai depender de cada caso, é um caso. Pode ser que não necessariamente precisa passar pelo pleno do conselho, que muitas vezes só se reúne uma vez por mês. Às vezes o presidente do conselho tem esse poder de fazer sozinho, mas em outros conselhos vai ter que passar por todo mundo. A Sueli, ela questionou. A prestação de contas é via Transferigov? Se for dinheiro público federal, normalmente é utilizado o Transferigov. Nas parcerias públicas municipais, muitas vezes a prestação de contas todas acontece de forma física ainda, até porque o Miroski falou assim que municípios até 100 mil habitantes, só municípios acima de 100 mil habitantes teriam que fazer a prestação de contas de forma online. Como boa parte dos nossos municípios são menores de 100 mil habitantes, eles fazem a prestação de contas ainda totalmente física. Mas mesmo municípios muito grandes, como de Valadares, como da Patrícia, ainda não utiliza 100% uma prestação de contas de forma online. Então, acaba que vai depender do dono do dinheiro. No caso, quando o dono do dinheiro é o poder público federal,
a regra é que a gente transmita a prestação de contas via Transferegov. E a Flávia, ela questionou também a respeito da prestação de contas. A prestação de contas no Miroski, como é feita? Através de notas fiscais, recibos? Vou falar disso agora na segunda parte. Prestação de contas, eu vou falar, a gente vai começar com prestação de contas logo agora, depois. Então, deixa a perguntinha da Flávia pendurada para responder na parte de prestação de contas. Pronto. A Sueli, ela colocou aqui embaixo, ela perguntou sobre a estadual, porque você falou agora, né, sobre a federal e a estadual. Deixa para depois também? Não, o dono do dinheiro manda no dinheiro. Tem que entender. Assim, ó, eu não sei como é que funciona no estado da Bahia. Apesar do estado da Bahia ser um dos estados brasileiros mais evoluídos na gestão do Miroski. Então, por exemplo, o primeiro Confoco, Conselho de Fomento e Colaboração do Brasil, é o Conselho Estadual, o Confoco da Bahia. Mas, sinceramente, Sueli, não sei te dizer se o estado da Bahia tem sistema próprio de recebimento de prestação de contas de forma online. No caso de Minas Gerais, temos. No caso de Minas Gerais, a gente tem um sistema próprio do governo do estado de Minas Gerais, que é o SIGCOM, que recebe as prestações de contas das parcerias com recursos públicos estaduais. Tá bom? O Roberto, ele comentou que ele teve que devolver recursos, taxas administrativas cobradas pelo banco. É verdade, Roberto. Vamos lá. Muito interessante colocar. O artigo 51, e eu odeio falar número de artigo, mas eu vou até colocar aqui no chat, artigo 51 do Miroski, que é a Lei 13.019/2014. O artigo 51 fala que toda parceria com base no Miroski terão que ter contas abertas em instituições financeiras públicas, das quais essas contas são totalmente isentas de tarifas. Quais são os problemas que mais eu vejo acontecendo, Roberto? Ainda existem instituições que abrem contas em bancos privados ou cooperativas de crédito e utilizam essas contas para ser a conta específica da parceria. Isso é errado. A conta deveria ser aberta numa instituição financeira pública. Grosso modo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Ah, tem alguma instituição do Estado do Espírito Santo? Tem, então poderia ser no Banestes. Ah, eu atuo no Distrito Federal, lá tem o BRB, mas boa parte dos bancos estaduais não existem mais, né? Então, basicamente, como eu estou falando para o Brasil inteiro aqui, instituição financeira pública normalmente é Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esse é um problema. Se eu não abrir nos bancos públicos, o artigo 51 não vai me servir de nada. 2, outro problema. Muitas vezes o poder público exige que a gente abra a conta antes mesmo de ter a parceria assinada. Uma conta aberta de forma tarifada dificilmente se transforma em conta isenta. O que eu falo com os municípios? Só peçam e exijam conta bancária depois que você já assinou a parceria com a entidade, ou seja, termo de fomento, termo de colaboração, e esse termo foi publicado no Diário Oficial. Porque aí, com base nesses dois documentos, que é a parceria e a publicação no Diário Oficial, você pode ir lá no banco e o banco tem a obrigação de abrir. Sim, Roberto, os bancos têm resistência, mas qual que é a história? É um direito garantido nosso. O que eu recomendo? Primeiro, não abra conta em banco privado e nem cooperativa de crédito. Caixa Econômica e Banco do Brasil. Converse com o seu município que vocês só abram as contas depois de ter feito a parceria, assinado e publicado no Diário Oficial. 3, se mesmo assim estiver tendo problema, lembrando, é só para as contas específicas da parceria, não é para a conta geral da instituição. Se ainda estão tendo problema, façam a denúncia por escrito na ouvidoria do banco e na ouvidoria do Banco Central. Então, essas são as indicações. Então, essas são as indicações. Beleza?
A Isabela está com a mão levantada há um tempo. Pode falar, Isabela. Sobre a contratação de funcionário público. A gente não pode contratar, nem que, por exemplo, não seja para aquela função que o funcionário público desempenha. Ele dentro da gestão pública é um assistente administrativo, mas eu não posso contratar ele para ser um professor de capoeira, por Não, exemplo, não pode. de nenhuma Não. forma. Só tem um jeito de resolver essa situação, Isabela. É como eu já sugeri a alguns municípios, e alguns municípios fizeram, e que eu olhei do Distrito Federal. Que o município tem uma lei, não pode ser decreto, uma lei, ou seja, saiu do executivo, foi lá na Câmara, foi votada pelos vereadores, depois ratificada pelo prefeito, falando que servidor público pode receber com recurso da parceria dentro de algumas características. Mas, se não existir regra, se não existir uma lei própria falando disso, não pode. Não tem como, Isabela. E aí você fala só dentro do MIROSC, né? Por exemplo, nas leis, na PENAB, na lei de cultura, essas leis já são outras questões. Outra Ou não? regra. É outra Cada regra. regra cada lei com a sua própria regra. Entendi. Obrigada. Bom? A Amã está com a mão também. Amã. Isso. Deixa eu só abaixar aqui para. Boa tarde. Consegue ouvir? Alto e claro. Pronto. Boa tarde, né? A todos Boa e todas. Eu queria só dar uma contribuição. Eu também estou no estado da Bahia, né? Na cidade de Salvador. E foi falado da questão da plataforma online, né? Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Aqui as secretarias do estado, eles fazem, né, a prestação de conta, é a prestação física mesmo, no sentido de digitada, tem o técnico que acompanha, então geralmente os diálogos é mais por e-mail, né, em relação à comunicação. Mas a prestação de contas é entregue no papel ainda. Isso, entendeu? Digitalizada agora, né, digamos assim, de forma digital. Agora, a dúvida que eu queria tirar, Oscar, é que eu percebo a dificuldade em relação à emissão da nota fiscal para alguns tipos de serviços, exemplo, comunidades rurais, né? E tem alguns tipos de produtos que muitas das vezes é vendido em feiras, né? Digamos assim, fibras naturais daquela comunidade. Vou dar um exemplo aqui no município de Valença, né? Que é o território Baixo Sul, que eles têm fibra natural da piaçava, né? Então eles fazem artesanatos, vassouras, dentre outros. E tiveram muita dificuldade em relação à emissão de nota fiscal. Queria ver se você pudesse fazer um comentário sobre isso, né? Se existe alguma excepcionalidade em relação a esse recorte, que eu sei que tem possibilidade até de recibo, mais determinado valor, né? Que possa emitir um recibo, mas mesmo assim tem dificuldades imensas para quem está nas comunidades tradicionais, nas comunidades rurais, sobretudo que as pessoas não são MEI, né? Porque ainda existe essa, não sei, em outros estados, mas aqui, infelizmente, existe uma resistência dessa formalização pela própria contexto socioeconômico das pessoas que recebem até programas de transferência de renda. E aí, às vezes, tem essa, não só resistência, mas essa dificuldade mesmo, né? De estar se aderindo ao MEI, porque acho que vai estar ficando sem, né, aquele apoio em relação aos programas sociais. E aí, na hora da parte de emissão de nota, é a maior dificuldade. Legal. É uma ótima pergunta. Qual que é o ponto? O MIROSC colocou lá no artigo 42, incisos 19 e 20, que a gestão administrativa da parceria será feita pela organização da sociedade civil, ou seja, é a entidade que escolhe a forma de comprar e contratar.
Qual que é a história? Beleza, isso é verdade e é maravilhoso o jeito que o Miroski falou. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Qual que é o documento que melhor comprova o que saiu de dinheiro da conta específica e o bem ou serviço que foi prestado? O melhor documento é a nota fiscal. Oscar, mas não tem como fazer nota fiscal como bem colocado pela colega. Poderia ser um recibo? Sim, poderia ser um recibo. Um recibo simples? Sim, poderia ser um recibo simples. Então, eu não vejo um problema. E a lei não impede que isso aconteça. Logo, a gente tem que entender que existem documentos que são mais fortes e documentos que são mais fracos em relação à comprovação de alguma parte financeira se der problema. Então, a recomendação sempre é que eu formalize do melhor jeito possível e que eu tenha notas fiscais para ajudar numa comprovação de uma eventual prestação de contas financeiras, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que o Miroski muda a regra. Eu saio de uma prestação de contas que era eminentemente contábil por uma prestação de contas, na verdade, de verdade real dos fatos. Mas, mesmo assim, é importante que a gente se preocupe com essa documentação, né? Aliás, porque certamente os contadores ficam doidos quando só chega recibo, mas a lei não proíbe. Então, se a gente for olhar por uma vedação da lei, não existe. O que é importante colocar é que o dinheiro saia de uma conta, da conta específica da parceria e entre numa conta, na conta de uma outra pessoa que prestou o serviço ou que comercializou o produto. Esse é o caminho que a lei E determina. restringe teto de valor? Tipo, até R$ 500, até R$ 1.000, que eu já vi em termos de colaboração, acho que então deve ser a própria secretaria, né? A Lei 13.019 não estabelece teto de valor de como é que pode ser, até quanto pode ser recebido mediante recibo. A lei não fala sobre isso. O que a lei, na verdade, nem a lei fala, mas é o Decreto Federal 8726/2016, vou deixar aqui qual que é o decreto, mas que só vale para o governo federal, então cada poder público tem o direito de regulamentar do jeito que quiser, é o seguinte: a regra é que o dinheiro só saia da conta específica da parceria por meio de transferência eletrônica identificada, Pix ou TED. A gente não tem mais cheque, não usa-se cheque. O que pode ser feito é tirar o dinheiro na boca do caixa para pagar alguém. O governo federal falou o seguinte, com a redação atualizada do decreto: até R$ 5.000 por beneficiário, ou seja, por pessoa que fez a relação com a entidade, até R$ 5.000 durante toda a execução da parceria, eu posso pagar. Mas isso não tem a ver com recibo. Note que a relação é diferente. Eu estou falando aqui de uma prestação de serviço. Então, imagine, eu vou pagar numa comunidade rural um auxiliar de serviço, uma diarista que fez um trabalho lá. Eu precisaria contratar por CLT? Não. Eu poderia ter uma relação com o MEI? Poderia, mas ela não quer ser MEI. Eu poderia pagar essa pessoa diária? Poderia. Utilizando as regras do governo federal, eu poderia pagar essa pessoa por meio de uma diária, com dinheiro em mãos, porque se ela não tiver uma conta bancária, né? Mas eu tenho que estar limitado a R$ 5.000 durante toda a execução da parceria. Qual que é o problema disso? O problema é que toda vez que eu preciso tirar um dinheiro na boca do caixa, eu tenho que justificar muito bem justificado por que eu fiz isso. Então, dá muito trabalho para a própria instituição fazer todo esse corre para conseguir atender aquela pessoa que vai trabalhar. Então, a gente tem que mostrar para o outro lado, para o prestador de serviços, que, cara, eu quero comprar de você, mas você também tem que fazer um esforço. Porque tá gerando trabalho só para o meu lado, para a minha instituição, porque toda vez que eu tiro dinheiro na boca do caixa, eu tenho que comprovar que eu tirei o dinheiro, tem que ter lá a retirada. Normalmente só vai retirar o presidente ou a presidente ou o presidente junto com o tesoureiro. E aí depois eu tenho que fazer uma justificativa no meu relatório falando para quem que foi. Então dá muito trabalho. Além de aumentar o nosso risco como entidade, porque toda vez que eu pago alguém com dinheiro, corre o risco de eu ser assaltado. Diferentemente quando eu faço um Pix, caiu na conta de alguém, né? Fica mais fácil. Beleza? Espero ter respondido.
Tem uma pergunta aqui que é: Oscar, posso comprar imóvel? Não, não pode. O máximo que você pode fazer é fazer uma reforma, mas que seja uma reforma que justifique para cumprir o objeto. A Daniela gostaria que falasse um pouco sobre a celebração de termos de fomento com repasse dos recursos do FIA em ano eleitoral. Entendo que pode totalmente. Totalmente. Pode ser feito totalmente. Qual que é a história, Daniela? Eu até tenho um parecer escrito com algumas 20 e poucas páginas falando sobre essa possibilidade. Mas a gente precisaria de um dia inteiro para conseguir debater esse tema. Então, peço desculpas de não conseguir especificar, apesar de ter o conhecimento, mas te digo que, a meu ver, não existe o menor problema que recursos do FIA ou de qualquer fundo ou de qualquer parceria possa ser executado mesmo em ano eleitoral. Lógico, nestes casos, mais especificamente, recomendo que, mais uma vez, a gente faça um edital de chamamento público. Ou seja, não utilize dispensa e inexigibilidade, a não ser que seja muito específico. Só ver quais são aqui para poder evoluir para outra parte, tá, Beatriz? Oscar, tá a Lidiane aqui. Pode pagar em boleto? Muitas contas emitem boleto em nome da pessoa física. Podem pagar boleto. Zero problema. A pessoa física que está emitindo boleto foi a pessoa que prestou o serviço? Se foi, beleza. O que eu não posso fazer é pagar um boleto no nome de uma pessoa física ou jurídica de que não seja a pessoa que prestou o serviço. Isso não dá. Eu acho que, por enquanto, é isso. Acho que, por enquanto, é isso. Posso evoluir para outra parte da prestação de contas, porque senão a gente vai vencer o horário e não vai vencer o tema. Então, quero respeitar o tempo que a Beatriz me falou. E lembrando o seguinte, gente, assim, eu peço com muito carinho e respeito de vocês, às vezes não dá para responder tudo. Eu normalmente faço o curso, eu até falei isso com a Beatriz, o curso do Miroski normalmente tem 16 horas, o curso completo. E mesmo em 16 horas a gente não dá conta de falar tudo. Então, assim, tentei responder o mais detalhado possível dentro do pouco tempo que a gente tem, tá bom? Então, bora falar de prestação de contas? Eu lembro o seguinte, não foi o Miroski que criou o negócio de prestação de contas. Desde que o mundo é mundo, a gente presta contas. E eu gosto sempre de dar um exemplo de quando eu era menino, que, felizmente, eu vivi um tempo... eu vivi um tempo que ainda era permitido que as crianças andassem pelas ruas sem maiores preocupações, né? Lógico, apesar de estar com essa cara de jovem, de um bebezinho, que são certamente os filtros, mas eu tenho 40 e vou fazer 41 anos agora no mês que vem. Então, qual que é o negócio? Eu ainda conseguia andar na rua, né? Boa parte dos lugares hoje você não vê mais criança na rua, mas minha mãe me pedia muito para fazer uns favores para ela, por exemplo, comprar quiabo. E aí ela me ensinou como escolhi o quiabo, ela me dava o dinheiro, eu ia no sacolão, né, no hortifruti, eu não sei como é que chama onde você tá, mas eu ia lá no comprar, pagava, pegava a notinha fiscal e voltava com troco. Lógico, como criança, eu já voltava com as moedinhas na mão, pensando assim, esse troco vai ser meu. E toda boa criança pensa assim, o que eu vou fazer com esse troco? Eu chegava em casa e minha mãe falou assim, ei, Oscar, cadê o quiabo? Minha mãe era poucas ideias, tá, gente? Poucas ideias. A mãe mais raiz, assim. Entregava o quiabo. Ela, tá faltando alguma coisa? Aí eu entregava a nota fiscal. Ela, tá faltando alguma coisa? Aí eu fazia aquela cara do gato de botas, né? Do filme do gato de botas, assim, um cara de choro. O troco é meu, né, mãe? Ela, o troco é seu quando você ganhar o dinheiro. Enquanto for eu e seu pai que ganhamos o dinheiro, o troco é nosso. Dá aqui o troco. Aí entregava chorandinho, né? O troco para ela. O que eu tô querendo dizer aqui, gente? Toda vez que a gente administra o dinheiro que não é nosso, a gente tem a obrigação de prestar contas. Não tem outro jeito. Então, o dinheiro que o poder público celebrou, que o poder público nos passou, por meio de uma parceria com base no Miroski, seja um termo de fomento, um termo de colaboração, neste caso, né? O dinheiro não é nosso. O poder público, o que o poder público fez? Ele deu a chave do cofre para a gente utilizar o dinheiro, mas o dinheiro não é nosso. Tanto é verdade que, ao final da parceria, se eu não gastei todo o recurso, eu tenho que devolver o dinheiro
ao poder público. Ai, Oscar, mas eu fiz das... Eu já ouvi falar, tá? Ai, Oscar, eu fiz das tripas coração para economizar o dinheiro, agora no final da parceria eu tenho que devolver o dinheiro? Sim, o dinheiro não é teu, o dinheiro é público. Você estava com o poder de administrar esse dinheiro com base no plano de trabalho que foi celebrado, mas o dinheiro não é seu. Então não foi o Miroski que criou essa danada de prestação de contas, mas o Miroski equacionou a questão da prestação de contas. E eu gosto sempre de fazer essa metáfora aqui, que é o Miroski inaugurou uma mudança de era e não uma era de mudanças. Gente, para quem tem a possibilidade de ver, tem um slide e parece que o mundo está de cabeça para baixo. Lembra vocês, no universo não tem em cima e embaixo, tá? Então não tem como o mundo estar de cabeça para baixo. É só uma representação gráfica. E dois, desculpem aos terraplanistas de plantão, mas a Terra está aqui só chapada, mas a Terra é redonda, tá? É só um jeito de a gente representar. Aí os caras têm que respeitar os terraplanistas. Não, desculpa, eu não respeito os terraplanistas. Não respeito mesmo. As Terra é redonda. Então, gente, mas eu não conseguia representá-la do jeito que eu queria, então ela tá chapadinha. Bom, beleza. Oscar, parece apenas um jogo de palavras. Era de mudança é diferente de mudança de era. Não é um jogo de palavras. Vamos lá. Vou pegar minha filha como exemplo. A Alice tem 2 anos e meio. Quando a Alice atende o telefone, ela atende o telefone assim, ó. Ô, Patrícia, quando você vai atender um telefone, você fala assim para a pessoa atender o telefone, como é que você faz? Qual que é o gesto que você faz? Isso! A gente faz o gesto com o hang loose, né? A gente estica, abre a mão parcialmente, dos quais os dedos polegar e mínimo ficam estendidos. Não é assim que a gente faz? Por que isso, Patrícia? Porque a gente já viu alguns giros de primavera nesse mundo aí, né? A gente já coletou algumas flores de primavera, né? Por quê, gente? Vamos lá. Eu tenho 41 anos. Eu vi, não foi ninguém que me contou, mas eu vi o telefone de disco e com fio. Normalmente ele era preto. Eu vi o telefone com fio e tecla. Mudou o disco e virou tecla. Eu vi o telefone sem fio e com tecla. Eu vi os primeiros pagers chegando, que eram bips, né? Que você mandava como se fosse um SMS. Meu pai trabalhava com empresa de manutenção de elevadores, então ele tinha, quando chamava uma emergência, tinha um bip. Eu vi os primeiros telefones celulares, que eram aqueles tijolões. Eu vi e joguei muito tempo o jogo da cobrinha, dos famosos Nokia 1100. E eu vi chegar os telefones como a gente tem hoje. Notem que tudo isso que eu estou falando, vocês percebem que existe uma linearidade? Ou seja, a tecnologia foi crescendo. Isso é era de mudança. Eu também vi, é verdade, Bárbara. Pra você ver. Então, assim, isso é era de mudança. As coisas foram acontecendo, tem um degrauzinho para as coisas acontecerem. Ou seja, eu consigo interpretar as coisas dentro de uma era de mudança, com os mesmos valores. Mas mudança de era é outra coisa. Mudança de era é o seguinte: as coisas mudaram tanto que eu não consigo interpretar aquela situação prática com os valores que eu tinha antigamente. Gente, com todo carinho e respeito. Você pode gostar ou não gostar. Mas se você tem mais de 40 anos, você viveu no mundo que você devia ser heterossexual. Tudo que não fosse uma relação heterossexual estaria errado. Errado de todos os jeitos. No olhar religioso, no olhar social e no olhar até da legalidade. Dependendo do país que você estava, era proibido. Gente, eu não estou falando que gosto, eu estou falando de uma questão que é verdade. Todo mundo que tem mais de 40 anos viveu desse jeito. Hoje não é assim. Tanto é que, para mim, felizmente, as pessoas do mesmo sexo podem casar, podem fazer tudo o que quiserem. Isso é maravilhoso. Mas notem
que o jeito que que eu educo a minha filha é com valores, muitas vezes, bem diferentes do que os valores que meus pais me educaram. Ou seja, os meus pais não conseguiriam interpretar o mundo como a gente tem hoje. Os valores mudaram. Oscar, o que isso tem a ver com Miroski? Vocês podem perguntar, né? Que loucura é essa com Miroski? A história é a seguinte. Antes do Miroski, se o poder público te entregasse R$ 1 milhão e você entregasse R$ 1 milhão em recibos, notas fiscais e olerites de pessoas que foram pagas, o poder público falou assim, sua conta está aprovada. O Miroski veio para acabar com isso. O Miroski busca a verdade real. E a verdade real não é feita com base em nota fiscal. A verdade real é feita tendo uma meta e comprovando que aquela meta foi alcançada. Exemplo, se eu tenho que fazer uma oficina de teatro para 200 crianças e fazer um espetáculo ao final do ano, eu tenho que ter foto, lista de presença, vídeo, tudo isso para comprovar que aquelas crianças fizeram as oficinas de teatro e que no final do ano teve lá o folder, a apresentação e tudo mais. Ou seja, o Miroski sai de um olhar que era eminentemente formal, do papel aceitar tudo, para uma verdade real. Ou seja, não adianta simplesmente o poder público me entregar R$ 1 milhão e eu demonstrar para ele que eu gastei R$ 1 milhão e não ter como comprovação fotos, listas de presença, etc, 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 etc. Então, o Miroski inaugura, Beatriz, um novo jeito de prestar contas, que é um jeito que olha para a verdade e não simplesmente para o papel. Porque, gente, venhamos e convenhamos, nos antigos convênios, muitas vezes a gente vocês não, mas a gente sempre soube que às vezes tinha uma nota fiscal de um serviço ou de um produto, mas sabia que, na verdade, aquele produto ou serviço não foi entregue ou feito porque aquilo não podia ser pago. Acontecia muito em projetos esportivos. Muitas vezes não podia pagar, não, olha que maluquice, não podia pagar alimentação, hospedagem de viagens para projetos esportivos viajarem para outra cidade disputar. Aí o que acontecia? O time do município era tão bom que era campeão, saía no jornal e tudo mais. Na hora que você vê a prestação de contas, tinha tudo de nota fiscal que era de coisas diferentes do que a viagem. Ou seja, existiam muitas prestações de contas para inglês ver. O Miroski passa esse pensamento de um olhar de prestação de contas formal para prestação de contas da verdade real. E como que ele faz isso na prática? Por conta do nosso horário, só vou pular uma partezinha aqui. Antes do Miroski, se eu entregasse um relatório de execução financeira, ou seja, se eu descrevesse as receitas e despesas realizadas e comprovasse com notas fiscais, comprovante de banco, extratos e tudo mais, a conta ia ser aprovada. O Miroski, como disse, muda essa relação. O Miroski exige que toda parceria tenha um relatório de execução do objeto. O que é o relatório de execução do objeto? É comprovar como se fosse um diário de bordo de um avião ou um diário de bordo de um navio, tudo aquilo que aconteceu durante todo o período do projeto. Com base em quê? Com base no plano de trabalho. E aí lembram que no começo eu falei que o calcanhar de Aquiles é o plano de trabalho? Se teu plano de trabalho não for bem descritivo, se seu plano de trabalho não tiver metas claras, se seu plano de trabalho não tiver um bom cronograma, se seu plano de trabalho não tiver quem é o responsável por cada ação, como é que você vai produzir um relatório de execução do objeto bem feito? Não vai produzir. Então, um bom plano de trabalho vai fazer com que você tenha, com todo carinho e respeito para quem segue a Bíblia, para quem é cristão e utiliza a Bíblia, o plano de trabalho vira como se fosse o livro sagrado da parceria, como se fosse a Bíblia da parceria. E aí é para seguir aquele plano de trabalho e conseguir preencher o que foi feito, com notas fiscais, com listas de presenças, fotos, vídeos, posts na internet, etc, etc, reportagem de jornal e tudo mais. Exemplo,
Recebi hoje. E para quem achar que é mentira, tá lá postado no Oscar Moreira Oficial no Instagram, que é o meu perfil. Eu recebi de uma aluna esse livro aqui, lindíssimo. Um livro financiado pela Lei Rouanet, e é um livro que fala sobre 3 exposições que aconteceram só de artistas negros. Lindíssimo livro, lindíssimo. O que comprova, qual que é a melhor comprovação do trabalho? Que era uma exposição. A melhor comprovação do trabalho são fotos da exposição. Eu posso fazer uma exposição sem ter nenhum quadro pendurado? Eu consigo. Mas comprovar que tudo está feito e que as pessoas que fizeram e publicar um livro não fica muito mais forte a justificativa de resultado? O que eu estou querendo dizer? O Miroski estabelece que eu tenho que ter um relatório de execução do objeto. E calma, não caiam da cadeira. O poder público só poderia pedir o relatório de execução financeira, que é a parte de notas fiscais, se eu não comprovasse as metas do relatório de execução do objeto. Eu sei que, infelizmente, como eu disse mais cedo, o Miroski não é bem utilizado pelo poder público ainda. E muitas vezes eles exigem de vocês ainda a prestação de contas financeira. Mas o Miroski é muito claro ao informar que, se você preencheu as metas e descreveu elas de forma correta no relatório de execução do objeto, o poder público não poderia te pedir o relatório de execução financeira. Como eu não sou nenhum doido, o que eu vou recomendar a vocês? Melhorem o plano de trabalho de vocês para que vocês tenham melhores relatórios de execução do objeto, mas continuem entregando o relatório de execução financeira, infelizmente. Porque senão, se você às vezes não entrega o relatório de execução financeira, a próxima parcela da parceria não cai na conta. Mas, seguindo a legislação, se as pessoas seguissem a legislação, a gente teria resolvido o problema de prestação de contas somente com o relatório de execução do objeto da parceria. O Miroski mudou o jogo. Eu não sei quanto tempo ainda, já são 10 anos de existência do Miroski. Eu não sei quanto tempo a gente ainda vai precisar para mudar esse jogo de verdade. Mas a lei, que é de 2014, que foi alterada totalmente em 2015, já previa que eu só preciso entregar o relatório de execução do objeto. Ninguém está falando aqui que a parte financeira não é importante. Tanto é que eu falei respondendo a pessoa que está com o nome AMAN, eu acho que deve ser o nome, a sigla, o anagrama da entidade, mas respondi a ela, falou assim, olha, é bom ter nota fiscal, é bom ter recibo, mas essas notas fiscais, esses recibos, só deveriam ser exigidos pelo poder público se a minha prestação de contas via relatório de execução do objeto não demonstrasse que as metas foram preenchidas. Tanto é verdade que somente em 3 situações uma prestação de contas poderia ser rejeitada pelo poder público. Quando a entidade não prestou as contas, ou seja, ela foi omissa. Ora, se eu tenho um combinado de usar um dinheiro que não é meu e tenho a obrigação de prestar contas, se eu sou omisso na prestação de contas, tem alguma coisa esquisita. Então, isso poderia gerar uma prestação de contas não aprovada. 2, o desfalque de dinheiro público. Ora, é dinheiro público. Se eu falei que era para fazer uma coisa e fiz outra, é desfalque de dinheiro público ou desvio de dinheiro público. E terceiro, e o mais importante, uma conta só poderia não ser aprovada como opção se a meta não foi alcançada e eu não tiver justificativa para essa conta, para essa meta não ser alcançada. Exemplo. Imagine que eu tenha um projeto de esportes e lá está colocado que vão ser atendidas 50 crianças por mês. Cara, eu tenho os melhores uniformes, as melhores bolas, eu tenho os melhores professores, eu tenho um lanche maravilhoso, eu tenho uma quadra maravilhosa, mas a quadra fica perto de uma boca de fumo, por exemplo. E os pais e mães irresponsáveis não deixam que aquelas crianças vão lá por conta da boca de fumo. E aí, em vez de 50, vão 30. Aí você faz campanha de divulgação falando e tudo mais e tal, tal. E mesmo assim, não consegue alcançar os 50. A conta de vocês deveriam ser rejeitada? Não, eu tenho justificativa. Olha,
foi feito para 50 crianças. A gente conseguiu mobilizar, via ficha de inscrição, 100 crianças. Com o passar do tempo, com as faltas, a gente foi chamando outras crianças e mesmo assim a gente percebeu que elas não vinham. Na busca ativa para saber por que elas não vinham, a gente entrevistou os pais. E os pais das crianças que não vinham falavam que existia um risco por conta da boca de fumo que fica do lado da quadra. Opa, tá justificado. Aí sim, quando a meta não for alcançada, seria o caso do poder público poder nos exigir o relatório de execução financeira. Porque assim, ó, eu falei o que não alcancei, mas olha, eu gastei o dinheiro como deveria ser gasto. Então, o Miroski vem para resolver o danado dessa questão da prestação de contas. Além de que o Miroski traz uma nova novidade. Nova novidade, desculpa ser redundante, mas trouxe uma novidade, que é, antes do Miroski, ou uma conta era aprovada 100% ou ela era rejeitada 100%. O Miroski trouxe a possibilidade da conta ser aprovada com ressalvas. O que é aprovada com ressalvas? Olha, eu percebi que é importante, eu percebi que foi legal, mas faltou alguma documentação. Então, gente, já evoluído do tempo, tomando 12 minutos do tempo da vida de vocês a mais do que a gente combinou, é isso basicamente que eu queria mostrar a vocês. Fiquem à vontade, como a Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, por tua presença. Mas quem quiser tiver que sair, pode sair. Mas eu vou tomar a liberdade de responder a vocês que ficarem por aqui as perguntas que fizerem. Quem tiver que sair, se vocês puderem, de alguma forma, se conectarem comigo lá pelo Instagram, só me conectar para o Oscar Moreira Oficial. Lembrando que esses slides vão ficar para vocês. Enviarei para vocês ainda, enviarei para a Beatriz e a Beatriz encaminha para vocês. É isso que eu queria falar rapidamente com vocês. Eu queria a palavra. Eu queria, Oscar, dar uma palavrinha. À vontade, Josefa. Oscar, eu quero parabenizar pela brilhante exposição que você fez, esclarecendo de forma bem clara e precisa. E tudo isso, o Miroski deixa bem claro. Quem já leu, quem participou já de cursos e tudo, tem o conhecimento do Miroski. Mas eu achei e acho muito interessante a Capemisa. A Capemisa, ela tem um modelo de prestação de conta. Eu acho que no Brasil não tem outro que eu conheça, porque eu já andei esse mundo todo, mas a Capemisa, ele trabalha com a bússola. Não sei se você conhece. Conhece, né? Então, o que é que acontece? A bússola é um trabalho que no início você recebe um impacto, mas logo você vai se interagindo e pega o fim da meada. Hoje eu estranho esse físico que é obrigado a pegar nota, carimbar nota, pegar recibo, comprovante de banco, do Pix ou da transferência, e a gente arrumar a pasta na sequência, eu arrumo na sequência, instrutores, tudo direitinho. Então, e a Capemisa não, a bússola não. A bússola, você procede tudo isso de uma forma prática, você informa a nota tem que bater com o plano, que o objeto foi esse, a nota tem que ser esse. No seu MEI está dizendo que você é um instrutor de informática. Você não pode ser de socioeducativa. Entendeu? Você não pode desviar. Então, a gente insere a nota, o comprovante de pagamento, o registro fotográfico, tudo isso que você falou está inserido. Ele faz tudo isso. A Capemisa faz tudo isso. Agora, de uma maneira mais prática e logo, porque eu tenho uma pessoa aí na Capemisa, que o nome dele é Seu Vitor. Eu amo ele sem conhecer ele. Tudo eu perguntava a ele. Ele dizia assim, Dona Assunção, Dona Josefa, olhe, a senhora está faltando isso. Antes do dia 5. Eu tinha que correr atrás antes do dia 5 para entregar tudinho. E ali, quando ele dá o parecer, faz o balancete, na mesma hora,
gerar automaticamente, se tiver tudo em ordem, aprovado com sucesso. Aprovado com sucesso. Isso tira a gente da consciência esse peso, e a gente já vai partir para o dia 5 diante, outra atividade, seguindo a mesma linha. É isso aí. Então, isso é gratificante para a gente. Teve uma reunião na prefeitura, aqui em Aracaju, eu falei, eu disse, é uma inovação. O que eu saiba, só a Capemisa é modelo. É Isso aí. modelo. Eu acho muito criativa, acho muito criativa, organizada, muito responsável. O dia tal entra, o dia tal sai, tudo assim. Você não recebe no outro mês, tudo certo. Isso é Entendeu? isso que me incomoda, dona Josefa, porque a gente já É. criou tecnologia para resolver. O que foi? Só- Quem implantou na Capemisa estudou profundamente o Miroski e fez de uma metodologia moderna que fez modelo. É pena que os outros não querem seguir. Isso aí. É dose. E é por isso, dona Josefa, que é importante que nos ambientes que vocês frequentem, que a senhora falou em Aracaju, fala assim, ó, tem gente que está fazendo. Mas não é poder público. Mas é bom exemplo. O poder público tem que aprender com um bom exemplo. Bom, tem que espelhar. E não precisa ficar inventando a roda todo dia. Se alguém já inventou a roda. Eu estou com saudade da Capemisa. E eu, tudo que é de coisa da Capemisa, eu faço parte. Amém. Porque aqui é uma escola, é um aprendizado. Amém. Obrigado, dona Josefa. Obrigado mesmo. Eu sou fã número 1 da Capemisa. Já estou fã da Obrigada, senhora, dona Josefa. E Jéssica, eu quero muito bem a dona Janete, demais, demais. É uma mãezona, ela. Acho que Jéssica queria falar também. Quer falar, Jéssica? Fique à vontade. Complemente aí. Obrigado, dona Josefa. Prazer enorme. De nada, um abraço. Não? Ok. Não sei se ela consegue abrir lá. Acho que... A Sandra, ela agradeceu muito, né? Ela disse, parabéns, é uma excelente apresentação e a clareza nas explicações. A Arong, a Carla, ela falou que é sensacional, pois trouxe informações muito relevantes, especialmente para nós da Arong. A fraternidade disse que foi muito bom, a Arong agradeceu. Lidiane, ela falou assim, parabéns pela excelente apresentação e pela clareza com que as ações foram transmitidas. Obrigado. O Everaldo, ele também agradeceu, né? Uma excelente apresentação. Parabéns e seguimos para novos temas. Humberto, a Lucimara, a Sandra, né? Parabéns pela exposição e clareza, excelente colocação. Obrigado, Oscar, o Humberto falou. O momento foi muito bom, trouxe informações esclarecedoras, sua comunicação simples e exemplos práticos facilitou bastante o entendimento. Ô, gente, muito obrigado. Beatriz, toda vez que vocês precisarem, estou aqui à disposição para renovar temas, especificar temas. Se em algum outro momento for necessário que a gente fale só de documentos necessários para o Miroski, só de prestação de contas para o Miroski, fique à vontade. Hoje foi uma visão geral, né? Mas toda vez que vocês me chamarem, eu tiver aqui a agenda, pode ter certeza que será um prazer estar com vocês. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Oscar. Muito obrigada, Oscar, pela sua parceria, por nos atender assim de imediato. Eu entrei em contato com o Oscar e de prontidão ele pôde nos atender. Obrigada mesmo, Oscar, por transmitir, né, esse tema que é tão essencial aqui para as nossas organizações e que há tantas dúvidas. Infelizmente, o tempo de 1h30, 2 horas, não é um tempo assim adequado que a gente consegue abarcar todas as informações, mas você possui uma didática muito boa. Agradeço de verdade. Agradeço também as organizações que puderam estar aqui presentes hoje.
Tivemos, em média, um pouco mais de 90 inscrições, mas presentes tivemos em torno de 53 entidades. Foi muito bom, de verdade. Obrigada pelo comprometimento, pela generosidade em dividir, né, o saber e fazer a diferença na construção de uma sociedade mais justa e participativa. Gente, não esqueçam de assinar a lista de presença para poder receber aí a gravação do percurso e o material. Qualquer dúvida... Já está no seu WhatsApp, tá, Beatriz, os slides? Outra coisa, o Oscar disponibiliza cursos, não é, Oscar? Por favor, fale um pouquinho do seu curso. Hoje eu quero falar especificamente de um curso, que é uma pós-graduação do qual eu criei e sou o coordenador acadêmico, que está com as matrículas abertas para a segunda turma. É um MBA, né, que é o termo em inglês, mas é uma pós-graduação em leis de incentivo fiscal e fomento social. É uma pós-graduação totalmente online. A gente hoje, na primeira turma, tem cerca de 40 alunos de 9 estados do Brasil. O único requisito para cursar a pós-graduação é ter um curso superior, independente do curso superior, mas como é pós-graduação, tem que ter tido um curso superior, infelizmente. Mas essa é a única questão, é a única limitação. As aulas são as aulas são de 15 em 15 dias, às sextas à noite e sábado durante todo o dia. A gente optou por fazer sextas à noite e sábado o dia inteiro, para tentar facilitar ao máximo para quem trabalha, como todo mundo trabalha. Então, assim, Oscar, mas perde o sábado. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Então, a gente está com essa turma aberta, dessa pós-graduação, essa segunda turma. As aulas vão começar no dia 19 de setembro. A gente ainda tem algumas vagas, temos cerca de 10 a 12 vagas nessa turma aberta. Ela é uma pós-graduação, como eu disse, 100% online. As aulas ficam gravadas, ou seja, quem não pôde ver naquele dia pode depois pegar a gravação e assistir. Todos os professores são professores que atuam no mercado e entendem muito da temática. E a gente abrange todas as leis de incentivo do governo federal. É a única pós-graduação que se dedica a falar única e exclusivamente de leis de incentivo e que contempla todas as leis de incentivo federal. Então, se vocês quiserem mais informações, pode me chamar no meu telefone, que vai estar no último slide que a Beatriz vai mandar para vocês. Faço questão de falar e explicar, tintim por tintim, quanto custa, como é e tudo mais, a pós-graduação. Para não me delongar e aproveitar o espaço, então agradeço. Então, quem quiser o contato, quiser saber um pouco mais desse MBA, dessa pós-graduação, eu amei. Com você. Só para dar 2 exemplos de professores que temos lá. A professora da Lei Federal de Incentivo à Reciclagem, que é a lei mais nova que temos, e é uma lei maravilhosa. A nossa professora, que é a professora Mariana, ela é a primeira pessoa que captou recursos nessa lei no Brasil. Ela foi a primeira pessoa que apresentou um projeto, ela foi a primeira pessoa que teve o projeto aprovado, e na semana passada, a empresa Engie, que é de energia elétrica, aportou R$250 mil no projeto de Lei Federal de Incentivo à Reciclagem feito por ela. E, outro exemplo prático, o nosso professor de Lei Federal de Incentivo ao Esporte é o primeiro diretor federal da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ou seja, no corpo técnico, temos pessoas do mais alto gabarito, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista prático. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, Beatriz, por poder compartilhar e fazer esse jabá, essa propaganda. Claro, eu que agradeço. Obrigada, gente, pela